Bom dia pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos continuar nosso curso de Kant, né? Com o comentário desse capítulo que está aí na tela de vocês, né? Chamado Esquematismo Transcendental. O que será isso, né? Os temas que nós vamos conversar hoje será a relação entre intuições, conceitos e esquemas, a faculdade da imaginação, os esquemas das categorias e dos conceitos matemáticos, tá certo? Vamos lá começar a apresentação. Então, o esquematismo transcendental, a introdução, né, juntando conceitos às intuições, tá certo? O capítulo que iremos comentar hoje é o primeiro capítulo da Analítica dos Princípios, que é a segunda parte da Analítica Transcendental, que por sua vez é a primeira parte da Lógica Transcendental. O nome do capítulo é Do Esquematismo dos Conceitos Puros do Entendimento, e seu objetivo é esclarecer como pode ocorrer as ligações entre os conceitos e as intuições, certo? Então, não é o assunto que a gente vai ver hoje, não é o assunto das intuições, não é o assunto dos conceitos. A gente já leu os capítulos, leu não, né? A gente comentou algumas passagens dos capítulos que falam sobre as intuições e os conceitos, mas o capítulo do esquematismo ele é muito importante porque ele vai falar sobre como ocorre a conexão entre esses dois elementos, tá certo? Já vimos que a estética transcendental argumenta que o espaço e o tempo são intuições puras, as formas da faculdade da sensibilidade do sujeito transcendental, e a analítica transcendental, primeira parte da lógica transcendental, tenta demonstrar de onde vem e quais são os conceitos puros do entendimento, as 12 categorias. Então, intuições e conceitos puros, né? A união dos conceitos às intuições é essencial para a filosofia da ciência de Kant. Apenas com a junção destes dois tipos de representação o conhecimento é possível. Então, para Kant, só existe conhecimento com as intuições e os conceitos, tá certo? Então, eu boto uma referência aí para quem quiser conferir na Crítica da Razão Pura, né? B74 e 75. Pois bem, o capítulo do esquematismo trata exatamente desta união, as intuições e os conceitos. Os esquemas seriam as representações que realizam esta tarefa. A tarefa da união, tá certo? Ora, por que juntar os conceitos e as intuições seria um problema, né? Kant explica que estas duas formas de representação são heterogêneas. As intuições são sensíveis e recebidas passivamente, enquanto que os conceitos são intelectuais e criados espontaneamente. O esquema é, justamente, a única representação que possuiria algo em comum tanto com as intuições quanto com os conceitos. A ponte que conecta os dois, tá certo? Então o esquema ele teria uma parte homogênea com a intuição e uma parte homogênea aos conceitos. Mas os conceitos e as intuições são heterogêneos entre si. A ponte é que é o esquema, tá certo? Então, uma tabelinha aí, tá certo? Características das intuições, sensíveis e recebidas passivamente, características dos conceitos intelectuais e criados espontaneamente, e características dos esquemas, né, são sensíveis como as intuições, mas são criados espontaneamente como os conceitos. Veja que ideia interessante de Kant, né? Algo sensível, mas criado espontaneamente. Ou seja, a ideia kantiana é que o esquema é uma representação sensível, mas criada espontaneamente. Foi o que eu acabei de dizer, né? Acabei de dizer, depois o slide repetiu. Isso é uma coisa estranha, né? A gente deveria achar isso estranho. Como é que pode algo ser sensível, ter a ver com a percepção, a sensibilidade, a sensação, mas ser criado espontaneamente, ou seja, ser criado livremente por vontade do sujeito? Como é que poderia isso? Que faculdade poderia ser capaz de criar uma representação sensível, mas de maneira espontânea, né? Aí a resposta é a imaginação, tá certo? A terceira faculdade do sujeito transcendental. E qual faculdade do sujeito transcendental seria responsável pela criação deste tipo especial de representação, sensível e ao mesmo tempo espontânea? A sensibilidade nos dá intuições, representações sensíveis, mas que são recebidas passivamente. Isso é a sensibilidade. Já o entendimento cria espontaneamente os conceitos, mas estas representações não são sensíveis. São discursivas, intelectuais, a gente já viu isso, né? Nenhuma destas duas faculdades pode produzir um esquema. De onde ele vem, então? De onde é que vem o esquema? De onde eles vêm, né? Faltando o S ali no eles. A resposta de Kant é: o esquema é sempre em si mesmo apenas um produto da imaginação. Kant, Crítica da Razão Pura, B 179. Ou seja, a imaginação do sujeito transcendental seria a faculdade capaz de produzir espontaneamente representações sensíveis. Por exemplo, se você imaginar uma rosa, a imagem da flor que surge em sua mente é uma representação sensível, porém produzida espontaneamente. Tá certo? Então você tem a imagem da rosa na sua mente, então é uma coisa sensível, você está vendo aquela imagem. Se você fechar os olhos e imaginar a rosa agora, tá certo?
Só que você não esperou a rosa aparecer na sua experiência do mundo, você espontaneamente criou a imagem da rosa na sua mente. Isso é o que a imaginação faz, tá certo? Então a imaginação tem os pré-requisitos necessários para criar os esquemas. Agora tem, claro, né? Kant sempre que ele pode complicar um pouquinho mais, ele complica, né? Tem dois tipos de imaginação. Aprofundando um pouco mais a função que a imaginação desempenha no sujeito transcendental, Kant diferencia a imaginação reprodutiva da imaginação produtiva. No exemplo anterior, de imaginar uma rosa, o resultante da atividade da imaginação foi apenas a imagem de uma flor que você já deve ter visto antes, ou seja, foi uma reprodução de uma imagem empírica. Este é o trabalho reprodutivo da imaginação, e não é o que interessa ao esquematismo. Reproduzir imagens empíricas não é o forte do esquematismo, tá certo? Não é o que é mais importante para esse capítulo. Vejamos o que Kant diz sobre o outro uso da imaginação. Em contrapartida, quando apenas penso um número em geral, um número, né, que pode ser 5 ou 100 ou 1000, por exemplo, este pensamento é antes a representação de um método para representar um conjunto de acordo com um certo conceito. Então, um método para representar um conjunto de acordo com um certo conceito, por exemplo, 1000, numa imagem, do que essa própria imagem. Então, a ideia de um método, né, para criar representar um conceito em uma imagem. E não a imagem resultante. Ou seja, o esquema é uma imagem gerada espontaneamente que contém em si uma regra de um conceito e por isso é mais profunda do que a simples imagem empírica reproduzida. Esse é o papel da imaginação produtiva, né? Produzir representações dos conceitos em imagens, mas não é a imaginação reprodutiva que só reproduz o que você já viu na sua memória, etc. Tá certo? Então vamos lá, continuando. Esquemas e imagens. Uma imagem universal como os conceitos. Vejamos um outro trecho da Crítica da Razão Pura, em que Kant fala sobre a diferença entre o esquema e uma imagem. Ao conceito de um triângulo em geral, nenhuma imagem seria jamais adequada. Veja que ideia interessante, né? Com efeito, não atingiria a universalidade do conceito. Foco na universalidade aqui, tá certo? Pela qual este é válido para todos os triângulos retângulos, os ângulos obículos, etc. Ficando sempre apenas limitada a uma parte dessa esfera. O triângulo que você desenhar nunca vai ser uma representação ideal de todos os triângulos, tá certo? O esquema do triângulo só pode existir no pensamento e significa uma regra da síntese da imaginação com vista a figuras puras no espaço. O que é uma regra da síntese da imaginação? A síntese significa algo que você soma, né, que você constrói. Então, uma regra que constrói algo na imaginação, tendo em vista figuras no espaço, tá certo? Então, Kant, página 180. Por exemplo, o triângulo, por exemplo, que Kant deu, né? Olha, um triângulo na nossa apresentação, né? Se for compreendido como uma imagem empírica, não é uma representação adequada ao conceito de triângulo. Porque esse triângulo que está aí desenhado, ele não representa todos os triângulos. O conceito de triângulo é o conceito dos triângulos em geral, o triângulo universal. E não tem nenhum desenho que se adeque ao triângulo universal, porque existem tipos diferentes de triângulo, com tamanhos diferentes, com ângulos diferentes, tá certo? Mas, voltando à leitura, se considerarmos esta imagem como sendo a representação de uma regra em uma imagem, não é a representação exata do triângulo, mas a regra de um triângulo, né? Podemos vê-la como a regra geral dos triângulos contida na imagem, e por isto adequada à universalidade do conceito de triângulo. Então o triângulo, na verdade, o desenho, não representa todos os triângulos, mas pode representar uma regra, que se você seguir essa regra, você consegue construir qualquer triângulo, tá certo? Um método, né? Um método para chegar nessa imagem, de qualquer triângulo em geral. Então essa é a ideia da diferença entre o esquema e uma imagem singular, um esquema é universal. Por quê? Porque o esquema não é aquela imagem apresentada. A ideia do esquema é que ele contém em si uma regra capaz de representar a universalidade do conceito. A universalidade do conceito. Continuando. O tempo agora, né? Vamos falar do tempo. Tempo e as categorias. Este exemplo deve mostrar o que Kant pensa sobre os esquemas dos conceitos da matemática. Mais para frente eu vou falar mais dos conceitos da matemática, certo? Mas continuando. Mas como ficam os esquemas das categorias? No caso das categorias, os conceitos fundamentais do entendimento, elas se encontram tão afastadas da sensibilidade que uma imagem não seria suficiente para representar sua regra. Então não tem imagem para as categorias, elas estão afastadas demais da sensibilidade, tá certo? Para explicar como ocorre a aplicação das categorias aos objetos fenomênicos, Kant vai precisar de um meio termo, uma representação que seja ainda sensível, mas completamente a priori, e que esteja próxima da atividade do entendimento. Que representação vai ser essa? Que meio termo é o tempo. Já estava no título do slide, né, minha gente? É o tempo, né?
Precisamos nos recordar da nossa aula lá sobre a estética transcendental, que o tempo é a forma do sentido interno, ou seja, a forma da percepção de nós mesmos, inclusive dos nossos próprios pensamentos. O que significa que nossos pensamentos e nossas ideias só podem apresentar-se para nós temporalmente. Então, o tempo é a forma da apresentação dos nossos próprios pensamentos para nós mesmos, tá certo? Então, há uma relação então entre o tempo e as ideias, o tempo e os pensamentos, o tempo e os conceitos. Isto significa que todas as categorias entram em contato com a nossa experiência através de alguma regra construída a partir da sensação temporal. Então a gente mantém aquela ideia de que o esquema é uma regra, tá certo? Só que em vez de ser uma imagem desenhada numa folha de papel, como era o caso do triângulo, ou desenhado no computador, né? O desenho, entre aspas, vai ser no tempo. O tempo vai ser a folha onde as categorias vão deixar sua impressão, tá certo? Sua marca, de sua regra. Não a marca da categoria mesmo, mas a marca da regra que permite a construção da categoria. Então vamos ver como é o esquema de cada categoria, né? Vamos ver essa lista aí, tá certo? Vejamos como, de acordo com Kant, cada categoria se faz presente na nossa experiência do mundo através de uma regra construída com o tempo. Então, na tabela ao lado, vou mostrar a tabela, tá certo? Podemos ver a versão resumida da explicação de Kant e da relação de cada categoria com seu esquema, uma regra construída no tempo, como eu já tinha dito, né? Existe a versão extensa da explicação, a versão detalhada e a versão resumida. Na tabela só dá para colocar a versão resumida, tá certo? Mas a tabela é essa aí. Depois eu coloco a referência aí, ó, as páginas, tanto a referência da versão resumida quanto a referência da explicação mais detalhada, tá certo? Depois eu coloco aí, nesse próprio slide. Então, as categorias de quantidade, que é a unidade, pluralidade ou totalidade, são a produção, síntese do próprio tempo na apreensão sucessiva do objeto. Então, a ideia da sucessão, né? A sucessividade é importantíssimo para entender as categorias de quantidade, porque a ideia de algo ser sucessivo só é possível se você tiver o tempo, né? Sem o tempo não é possível a percepção da sucessividade. Então, a sucessão, né? A apreensão sucessiva de um objeto é de onde é como a gente consegue aplicar as categorias de quantidade, tá certo? A nossa experiência do mundo através desse esquema, né? A esquema da sucessão, que é construído no tempo. As categorias de qualidade, realidade, negação e limitação é a síntese da sensação, percepção, a representação do tempo ou preenchimento do tempo, ou seja, a percepção de algo sempre é no tempo, tá certo? Mas quando você tem algo ocupando um momento do tempo, algo está ocorrendo naquele tempo, essa é a realidade. A negação é quando aquele tempo está vazio. Então, se o tempo está preenchido ou está vazio, é a diferença entre a realidade e a negação, certo? As categorias de qualidade. E as categorias de relação, subsistência, causalidade ou comunidade, é a relação das percepções entre si todo o tempo, quer dizer, segundo uma regra de determinação do tempo, ou seja, subsistência é a permanência do objeto ao longo do tempo, causalidade é a conexão entre dois eventos no tempo, seguindo uma regra que determina que o evento B sempre se segue ao evento A, e a comunidade é a simultaneidade de dois eventos, né? Um evento acontecer ao mesmo tempo que o outro. Simultaneidade também é algo que só acontece no tempo, só é possível perceber a simultaneidade se a gente tiver a capacidade de perceber o tempo. E as categorias de modalidade, que é possibilidade, existência e necessidade, que Kant diz, que é o esquema disso. O próprio tempo como correlato da determinação de um objeto, se e como o objeto pertence ao tempo. Ou seja, como assim, né? Possibilidade significa que o objeto está de acordo com as condições gerais da temporalidade, ou seja, algum evento não temporal é impossível, por isso ele nunca vai fazer parte da nossa experiência. Existência significa que um evento pode estar presente há algum tempo, mas não em todos. E necessidade significa que algo ou algum evento estaria presente o tempo todo. Certo? Vocês podem depois ler o capítulo esquematismo para ver as descrições detalhadas de cada esquema de cada categoria. Então vamos ver o que apareceu aí o texto, né? Para a explicação resumida, conferir Kant, Crítica da Razão Pura B, 184 e 185. Para a versão detalhada da mesma explicação, né, conferir Kant também, Crítica da Razão Pura, B 182 a 184, tá certo? Então aí, a versão detalhada e a versão resumida das explicações. Então, o que é que isso nos diz sobre a aritmética, já que a gente está falando da quantidade, né? Vamos lá. Os esquemas das categorias de quantidade. Acrescentando mais um detalhe que será importante para os nossos propósitos. Na versão mais extensa da explicação de cada esquema, que eu não coloquei na tabela, né? O que aparece na tabela anterior é a versão resumida, Kant explica da seguinte maneira o esquema transcendental das categorias de quantidade. Vamos lá. Uma citação aí rapidinha. O esquema puro da quantidade
que ele bota em latim, quantitatis é quantidade em latim, tá certo? Porém, como o conceito do entendimento é o número, que é uma representação que engloba a adição sucessiva da unidade à unidade do homogêneo. Como assim, professor? O que é a adição sucessiva da unidade à unidade? Primeiro que a unidade como é que se diz? Você escolhe, tá certo? Você escolhe que unidade você vai utilizar. O homogêneo é algo que é semelhante, são vários objetos que são semelhantes. Então, se você vai somar maçãs, o homogêneo vai ser a maçã. Se você vai somar litros de líquido, o homogêneo vai ser o líquido, tá certo? Você sempre soma algo a algo se for homogêneo. Então, assim, é daí que vem o número, da ideia da sucessividade, de você ter uma unidade arbitrária e você poder somar unidades a unidades. Essa é uma ideia que Kant teve no século XVIII, mas que, na minha opinião, ela não está tão afastada assim, por exemplo, da ideia que Peano, um matemático responsável pela axiomatização da aritmética, teve no século XIX, tá certo? Os axiomas de Peano também falam da sucessividade como sendo um dos axiomas da aritmética. Para Kant, isso depende do tempo, tá certo? E esse seria o esquema puro da categoria de quantidade. Ou seja, no sistema filosófico de Kant, o número, objeto básico da aritmética, está relacionado intrinsecamente com a quantidade, categoria do entendimento. Ele seria formado a partir da sucessividade, que é um aspecto do tempo, isto é, só faz sentido pensar em algo como sucessivo se for pressuposta sua temporalidade. E para a aritmética, essa sucessão é importante. A regra do sucessor, né, a regra do que existe mais um. Qualquer número que você pegar, existe um maior. Existe um número que você pode formar somando mais um, tá certo? Então vamos lá. Só faz sentido pensar em algo sucessivo se for pressuposta a temporalidade. Continuando então. Crítica a alguns críticos de Kant. Ou seja, do mesmo jeito que o esquema do triângulo é feito espontaneamente da imaginação, para representar a regra do triângulo, que vem do conceito, os números são regras criadas na imaginação transcendental para representar a categoria de quantidade, através da sensação da sucessividade, a adição de unidade a unidade. E a gente já viu que essa sucessividade depende do tempo. Todos os esquemas de todas as categorias dependem do tempo, tá certo? É o esquema das categorias de quantidade que torna possível a aritmética. Muitos autores supuseram que Kant defenderia que a aritmética seria uma ciência da sensação temporal, da mesma forma que a geometria é a ciência da percepção do espaço. Isto porque espaço e tempo, como já vimos na estética transcendental, possuem uma relação próxima no sistema de Kant, são primos, né? Ou talvez irmãos, são formas puras da sensibilidade, tanto o espaço quanto o tempo. Como a geometria e a aritmética também parecem estar relacionadas, ambas fazem parte da matemática, né? São primas também, né? Parecia natural supor que Kant relacionaria a aritmética ao tempo de maneira simétrica a como ele relaciona explicitamente a geometria ao espaço, tá certo? Mas não é esse o caso. Esses críticos que criticaram Kant com base nisso se enganaram. Por que isso é uma crítica a Kant, dizer que a aritmética é a ciência da sensação do tempo? Porque a aritmética, é fácil provar que a aritmética não vem dos sentidos, né? Você pode ver o número objetos que representarem assim, números positivos, né? 1, 2, 3, 4, mas você não tem como ver objetos representando números negativos, né? -1, -2, -3, sem falar dos números imaginários, né? Tá certo? Como é que seria aí a raiz dos números negativos, né? Tá certo? Como é que seria os números imaginários? Então, não tem representação sensível desses números. Mas para Kant, o número não vem da percepção do tempo do mesmo jeito que a geometria vem da percepção do espaço. Então existe uma assimetria entre a geometria aritmética no sistema de Kant que muita gente não percebeu. Muitos comentadores erraram ao criticar Kant por causa disso. Então vamos lá. Conclusão. Vimos de fato que há uma relação entre a aritmética e o tempo, mas não a relação que esses comentadores esperavam. A aritmética encontra sua fundamentação filosófica kantiana na explicação da origem do número para Kant. E a base do número é o esquema da categoria de quantidade. Então não é algo completamente sensível, porque o esquema não é algo 100% sensível. O esquema é algo que tem uma parte sensível, mas uma parte espontânea como o pensamento, tá certo? Isso significa que o número é uma regra produzida espontaneamente a partir dos nossos conceitos fundamentais de quantidade, ligada à sensibilidade apenas pela noção de sucessividade, que vem do tempo, que eu já defendi aqui, que, como a gente sabe, a sucessão tem a ver com a aritmética, a ideia da regra do sucessor, né? Que qualquer número tem um sucessor. Para Kant, essa noção de sucessão tem que vir do tempo, tá certo? Desta forma, o fundamento da aritmética está mais relacionado às categorias de quantidade e ao entendimento, e não tanto à sensibilidade, como estes críticos de Kant interpretaram. Então, muitos comentadores de Kant, alguns comentadores inclusive simpáticos à causa kantiana, digamos assim, né, comentadores que gostavam do trabalho de Kant, criticaram a filosofia da matemática de Kant, que achavam, não, Kant disse que a matemática
depende da nossa percepção do mundo, por isso ele está errado, etc. Não é bem assim, né? Kant diz que a matemática depende das nossas categorias de quantidade, ou seja, dos conceitos de quantidade que a gente tem na nossa cabeça, certo? E o esquema, o número na verdade é uma maneira de representar a regra dessa quantidade. E essa representação tem que ser em parte sensível, mas não completamente sensível. Do mesmo jeito que o desenho de um triângulo no papel é em parte sensível, ele está lá desenhado no papel, mas o que ele quer representar na verdade é uma regra que está no pensamento, não está no desenho. Então é isso, pessoal. Dessa maneira a gente vê que esses críticos de Kant erraram, né? A criticar Kant por esse motivo, tá certo? Mas, bom, deixa eu ver aqui, encerra a apresentação, tá certo? A gente se vê na próxima aula, que a gente vai falar mais sobre filosofia da matemática e filosofia da física para Kant, tá certo? Vai ser a última aula de explicação de textos de Kant. E a gente depois, estamos chegando perto do final do curso, né? Depois a gente encerra. A última aula do curso vai ser sobre comparar Kant com alguns filósofos contemporâneos, tá certo? Vai ser um desafio fazer isso, mas vamos tentar. É isso, pessoal. Então, fiquem bem aí, se cuidem, né? O Covid não tá para brincadeira. Um abraço e a gente se vê na próxima aula. Valeu!